Convido a todos vocês a mais uma vez abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Pela manhã nós fizemos uma leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Agora à noite nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Mas nos concentraremos na exposição final dessa perícope, primeira perícope do capítulo de número 3. Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 12, assim diz o Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vou repetir. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mais uma vez oremos ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, Senhor. Assim como o teu servo clamou, nós também mais uma vez clamamos, Senhor. Fala aos nossos corações, nos transforma em Cristo Jesus. Amém e amém. Depois de aproximadamente 2000 anos de história redentora, registrada assim nas profecias do Antigo Testamento, a voz de Deus silenciou e não houve uma única expressão da palavra de Deus, pelo menos a palavra profética de Deus, durante um período de 400 anos. Se você observar a última profecia do Antigo Testamento, se encontra em Malaquias, capítulo de número 4, versículos 5 e 6. E é muito interessante porque Malaquias, nessa profecia, ele fala a respeito do retorno do profeta Elias. Ele diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui no final do Antigo Testamento, Deus está dizendo que, em vez de trazer maldição sobre o mundo, ele traria de volta a voz profética de Elias. 400 anos depois dessa última profecia, chega então o tempo do seu cumprimento. E por que nós afirmamos isso com tanta veemência?
Ora, porque o próprio Senhor Jesus confirmou que na pessoa de João Batista essa profecia se cumpriu. Nosso Senhor declarou que João veio no espírito e no poder de Elias. Você pode ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 17. João havia sido designado por Deus para restaurar a voz profética na terra. E veja como Deus fez isso. Ele o fez através da pregação. Isso nos faz enxergar, irmãos, que foi através da pregação que Deus escolheu salvar o mundo. Vejam, Deus tradicionalmente se reunia com seus profetas em lugares distantes da agitação das cidades. E geralmente ele o fazia assim no deserto. Porque ali no deserto, no ermo, ele podia sussurrar em voz mansa, porém firme, aqueles que haviam sido chamados e separados para mediar a sua mensagem aos homens. Sendo assim, como os profetas do Antigo Testamento, este novo profeta sai do deserto e a sua mensagem é muito simples e direta. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Como nós falamos pela manhã, outros evangelhos registram João Batista dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. A diferença dos termos não está em uma distinção, como fazem erroneamente alguns, entre o reino celestial de Deus e o reino terreno de Deus, mas numa questão literária de circunlocução, uma vez que Mateus é um judeu escrevendo para outros judeus. E os judeus, como nós falamos pela manhã, evitavam a todo custo pronunciar o nome de Deus. E para isso eles utilizavam expressões substitutas, como o Altíssimo ou o Eterno. E aqui, nesse caso, Reino dos Céus. Assim, em sua proclamação, João exortava todos ao arrependimento. E, além disso, ele também os batizava. E aí, lembrem-se, mais uma vez, que como falamos anteriormente, o batismo que João realizava, outrora, era feito com prosélitos ao judaísmo. Neste caso, irmãos, pagãos, pessoas que eram consideradas impuras para os judeus e, portanto, necessitavam passar pelo rito de purificação, precisavam passar pelo batismo para que pudessem ser tidas como dignas de ingressar na comunidade de Israel. No entanto, João Batista batizava judeus de todas as partes, principalmente judeus oriundos de Jerusalém. E isso fez com que muitos dos judeus se escandalizassem, principalmente fariseus e saduceus, que por confiarem em sua linhagem abraâmica, achavam que não precisavam nem de uma coisa, nem de outra. No entanto, João conclama todos ao arrependimento. E como nós vimos pela manhã, meus irmãos, a força dessa ação não se restringia apenas a um mero reconhecimento dos próprios pecados. Pelo contrário, o apelo que é feito aqui, nas palavras de João Batista, é a uma conversão radical, uma ação de abandono do pecado e da intoxicação deste mundo, a fim de dirigir a alma e o próprio coração do homem àquilo que pertence a Deus ou às coisas de Deus. E ninguém que não tenha feito isso poderá ser contado como súdito do Deus Altíssimo em seu reino eterno. A mensagem de João era premente. A realidade da chegada do reino era urgente. E isso ficou claro na analogia do machado e da árvore, onde João aponta para o lenhador que já tem o machado em mãos, prestes a golpear a raiz das árvores que não dão frutos. Essa metáfora servia para dizer que o reino de Deus, irmãos, é para agora.
Não é para um tempo distante. O momento para se arrepender dos pecados é agora. Não é depois, não é amanhã, não é na próxima semana, não é no próximo mês, não é no próximo ano. A mudança de vida requerida por aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus é para hoje. É para agora, irmãos. Afinal, como diz a própria Escritura, a árvore que não der bons frutos será cortada. Spurgeon é enfático quando diz: o cortador de todas as árvores infrutíferas chegou. O grande lenhador pôs seu machado à raiz das árvores. Ele ergue o seu machado, golpeia as árvores infrutíferas, que são abatidas e lançadas ao fogo. A ideia aqui, irmãos, é reiterar que o Messias chegou. A mensagem aqui é: arrependa-se e viva. Continue como está e morra. E isso fica ainda mais claro na fala seguinte, onde João dizia, vejam aí o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observem que aqui João estabelece uma distinção entre ele e aquele que viria após ele. Ele diz, abre aspas, aquele que vem depois, fecha aspas. Entre o batismo com água que ele realizava para arrependimento, com o batismo daquele que viria, que seria com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante porque Mateus não nos dá muitas informações sobre isso aqui. Mas Lucas fala acerca da razão dessa primeira distinção que João fazia em sua pregação. Se você for para Lucas capítulo 3, versículos 15 a 16, você vai ver o porquê das palavras do Batista aqui nesse texto, que é repetida por Mateus. Lucas capítulo 3, versículos 15 ao 16, você vai ver que, ao que tudo indica, a multidão que vinha do deserto cogitava entre si que João era o próprio Messias. Lucas diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Nesse momento, aquele povo, muitos deles estavam enaltecendo o arauto no lugar do rei, colocando o mensageiro na posição do autor da mensagem. Queriam honrá-lo mais do que o próprio Deus o havia já honrado. No entanto, diferentemente de muitos nos nossos dias, João não aceitou essa glória para si. Glória essa que só pertence ao Filho de Deus. Ora, João sabia muito bem que ele não era o Messias, meus irmãos. E ele sequer jamais teve o interesse, o desejo, muito menos a vontade de tirar qualquer tipo de proveito disso. Literalmente, ele jamais pensou em ocupar o lugar do unigênito de Deus, ao contrário de muitos em nossos dias. João não se sente mais importante do que ele é. Seu princípio era constantemente fazer valer o que João, o discípulo amado, testemunha acerca deste outro João. Convém que ele cresça e eu diminua. Por isso dizia João Batista: não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Como arauto de Cristo, ele tem plena consciência de seu papel.
E o seu papel é apresentar a Jesus e sair de cena. Afinal de contas, meus irmãos, João Batista era apenas uma voz, ele não era a palavra. Ele era aquele que testificava da luz, mas que não era a própria luz. Ele é aquele que aponta para o Cordeiro de Deus, mas ele não se faz e nem era o Cordeiro de Deus. Ele testemunha da vida, mas ele não é a própria vida. Infelizmente, em nossos dias, não é isso que temos visto em muitos púlpitos por aí. Muitos pastores têm buscado glória para si mesmo. Têm buscado os holofotes, porque querem, desejam, anseiam pelo reconhecimento dos homens como grandes oradores, sábios teólogos, porque gostam dos aplausos, dos elogios, dos muitos seguidores nas redes sociais e fazem de tudo para consegui-los, custe o que custar. Preocupam-se mais com o seu nome e a sua aparência exterior diante dos milhões que os ouvem, que com seus próprios corações cheios de astúcia, malícia, orgulho e soberba. São pessoas que se incomodam de estar debaixo de outros, de serem subservientes a alguém, de não serem respeitados ou tratados como acham que deveriam ser tratados. Vivem e matam pela imagem de si mesmo. Como se esta pudesse lhe conceder a autoridade e poder. Ao contrário disso, um pastor fiel, um ministro do Evangelho, sempre fará como João Batista fazia: que ele cresça e eu diminua. Um fiel ministro sempre exaltará Jesus Cristo e jamais permitirá que atribuam a ele, ou ao seu trabalho, ou ao seu ofício, qualquer honra que pertença exclusivamente ao Senhor Deus, que é o seu mestre divino. O ministro fiel, assim como o apóstolo Paulo, sempre terá em seus lábios a seguinte acessão, 2 Coríntios 4:5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Assim, João reconhece diante de todos as suas limitações, principalmente quando ele diz: eu os batizo com água para arrependimento. Mas aquele que é mais poderoso do que eu, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observem aí que nessa segunda distinção que João faz em sua proclamação, ele mostra a supremacia deste que viria após ele, neste caso, Jesus. O reconhecimento disso se encontra na parte B do versículo 11, quando ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. João reconhece que ele é apenas uma voz, irmãos. Reconhece que ele veio para testificar a verdadeira luz. Reconhece que ele é amigo do noivo, mas não o noivo. Reconhece que ele batiza com água, não com o Espírito Santo e com fogo. E reitera: convém que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia que a água com que batizava os que se arrependiam não podia purificar a sua natureza pecaminosa. Somente Jesus Cristo podia realizar tamanha transformação. Somente Ele detinha tamanho poder. Somente o Filho de Deus poderia manifestar tamanha grandeza. Orígenes entendia que essa expressão, batismo com o Espírito Santo e com fogo, era contrastiva. Ou seja, João Batista estava falando aqui de dois batismos diferentes. O primeiro seria para os penitentes, para os crentes.
batismo com o Espírito Santo. O segundo, ele entendia que era o batismo de fogo, e esse era para os impenitentes. Seria o fogo do inferno para os descrentes. E assim como Orígenes, outros eruditos modernos têm o mesmo entendimento. Não só parte, não toda a patrística, não todos os pais da igreja do passado, mas alguns dentre eles e muitos dentre nós. Talvez até mesmo você que está sentado hoje aqui tenha entendido essas duas palavras como sendo contrastivas, duas coisas diferentes. Assim, o fogo neste caso seria para juízo. O fogo do inferno em contraste com o batismo com o Espírito Santo, uma obra da graça. Só que a gente tem um problema com isso aqui. Um problema de ordem exegética. Porque as expressões Espírito Santo e fogo são análogas e complementares, uma vez que há uma preposição que governa tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto o batismo com fogo. O erudito D.A. Carson, como ele diz, ele fala um conceito unificado. João Calvino nos ajuda a entender melhor acerca disso, quando ele diz que a palavra fogo é acrescentada como um epíteto e é aplicada ao Espírito, porque ele remove a nossa sujeira, a nossa poluição do Espírito, como o fogo que purifica o ouro. O puritano Matthew Poole diz que o Espírito Santo trabalha no coração dos crentes como fogo, purificando suas concupiscências e corrupções, aquecendo e inflamando seus corações com o sentido de seu amor e acendendo neles todos os hábitos espirituais. Ora, a água toca a superfície das coisas, mas se nós pararmos para analisar, é o fogo que penetra nas substâncias das coisas. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica e se propaga com o vento que sopra-lhe as labaredas inflamadas. William Hendrickson diz que é verdade que toda vez que uma pessoa é retirada das trevas e posta na maravilhosa luz de Deus, ela está sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo. Logo, não são duas coisas distintas nem contrastivas. Mas, de fato, o fogo aqui é uma imagem de juízo, mas do juízo misericordioso de Deus que purifica e limpa o coração do pecador. A interpretação mais comum do batismo com fogo é que ele indica o caráter do batismo com o Espírito, do fogo que tanto limpa e purifica como destrói o mal. Esse era o entendimento de um outro puritano, Matthew Henry também. Quando ele diz que a Escritura de fato apresenta o fogo, tanto como um símbolo do julgamento de Deus, como também como um símbolo de purificação. Porém, aqui nessa passagem de Mateus 3,11, tanto o Espírito quanto o fogo são controlados pela mesma preposição, a qual não é repetida no texto, indicando assim uma diferença entre um e outro. Portanto, o batismo com fogo que João fala aqui, limpa, purifica e produz o mesmo que o crisol, o ouro puro da santificação. Logo, não pensemos que temos um Salvador que nos poupa do fogo. Ao contrário, ele nos faz passar pelo fogo para que, assim como um metal cheio de impureza passa por ele, também nós tenhamos, ao passar pelo fogo, todas as escórias retiradas do nosso ser. E é interessante porque o fogo produz uma chama de ardor e entusiasmo. De acordo com as Escrituras, muitas vezes Deus se revelou utilizando exatamente isso, a figura do fogo. Acaso, irmãos, não foi assim com Moisés no Monte Horebe? A sarça que ardia em fogo
mas não se consumia? Acaso não foi assim com Elias, quando no Monte Carmelo o Senhor defenestrou os profetas e sacerdotes de Baal? Acaso não foi assim com Davi, quando Deus respondeu a sua oração com fogo, enquanto lhe oferecia um sacrifício? Acaso não foi assim com Salomão, na dedicação do templo em Jerusalém, quando desceu o fogo do céu, quando Salomão acabou a sua oração consagratória e a glória do Senhor encheu a casa? Acaso não conduziu o Senhor Deus o povo de Israel pelo deserto e uma coluna de fogo os guiava dia e noite? Acaso ele mesmo, o Senhor, não desceu sobre o Sinai em fogo? Acaso no altar do tabernáculo o fogo não era mantido continuamente aceso? Elias, por acaso, não foi trasladado da terra para o céu em um carro com cavalos de fogo? Por acaso também nos esquecemos que Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse quando o fogo inflamava gravetos? Por acaso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Hebreus, não diz que Cristo faz dos seus ministros labaredas de fogo? O que nos leva então a dizer, irmãos, que o Espírito e o fogo são elementos da nova vida em Cristo Jesus, que continuamente aperfeiçoa, purifica, assim como também de modo contínuo aquece e promove a vida. Esse é o nosso Deus. E logo assim deve ser entendida essa expressão do batismo com o Espírito Santo e com fogo sobre todo aquele que crê e se arrepende de seus pecados. A pergunta então é, mas o que acontece com aqueles que não creem? Com aqueles que não se arrependem? Ora, a estes João responde no versículo 12, com a severa advertência, ele diz, a sua pá, veja bem aí, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus queridos, a Judéia era o chão de Deus. A única igreja que ele possuía na terra. Mas a verdade é que havia palha naquele lugar. Palha em meio ao trigo. João proclamava com estas palavras que havia chegado aquele que faria a separação entre o joio e o trigo. E que ele faria isso através da sua pregação do Evangelho, distinguindo assim o verdadeiro Israel do falso Israel. Ao que fez Paulo responder em Romanos 9, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Há, portanto, entre aqueles que, vivendo na verdadeira expectativa do Messias, devem recebê-lo agora que ele veio. E aqueles que, por não possuí-lo e recebê-lo, demonstrarão que nunca tiveram qualquer expectativa verdadeira dele. Assim devem ser separados em distintos montões, sendo no último dia realizada uma ceifa ainda mais estrita. E não é exatamente isso que vem acontecendo, irmãos. O Evangelho é pregado a todos, mas somente aqueles que foram eleitos por Deus ouvem, arrependem-se, confessam e são regenerados. De uma multidão de 100 que ouve o Evangelho, não são os 100 que se convertem. Há uma separação que é feita não por nós, irmãos,
mas pelo próprio Deus. Mas ainda haverá uma purificação ainda maior. Uma que purificará completamente o chão, a terra, levando os verdadeiros para um novo céu e para uma nova terra, fazendo com aqueles que ficarem arderem em fogo inextinguível, não para a sua purificação, mas para juízo. Aqueles que nunca lhe pertenceram, lançando-os em tormentos eternos. Tem pessoas sensíveis em nossos dias que não se pode falar em tormento eterno, em inferno, em lago de fogo e enxofre, porque isso causa terror, medo. E é para causar mesmo. Porque é isso que espera todos aqueles que não creem. Tomando a metáfora das árvores, é isso que aguarda as árvores que não dão frutos de arrependimento. É o fogo inextinguível do juízo de Deus. A igreja visível é formada de trigo e joio, ovelhas e bodes, salvos e perdidos. Mas chegará o dia, irmãos, que a separação final será feita. E nesse dia, aqueles que fingem, aqueles que dissimulam, serão revelados que não estão entre os salvos, mas entre os perdidos. Naquele dia ficará evidente quem são os crentes e os hipócritas, o trigo e o joio, as ovelhas e os bodes. O trigo vai ser recolhido no celeiro. As ovelhas serão levadas ao aprisco pelo bom pastor. Mas a palha queimará em fogo inextinguível. E nós, irmãos? O que temos sido? Como temos agido? O Senhor Deus, todo domingo, tem tomado os seus ministros para nos anunciar essa mesma mensagem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque ele tem um machado em mãos. Está posto à raiz da árvore. Toda árvore que der frutos será poupada, mas a que não dá frutos será cortada e lançada em fogo inextinguível. João, assim como os demais ministros do Evangelho de Cristo, administra os sacramentos, mas nós devemos lembrar que só Jesus Cristo pode conferir a graça que os acompanha. Cuidado, portanto, meus irmãos, com a idolatria. Pois por mais piedosos, sábios, amorosos, diligentes que possam ser, os ministros de Deus, ao nos mostrarem o caminho da salvação por meio da pregação, somente Jesus Cristo e o Santo Espírito de Deus podem de fato convencer, transformar e salvar pecadores. João podia conclamar todos à confissão e ao arrependimento, mas é somente Cristo quem pode nos perdoar os pecados, nos redimir deles e nos conceder a vida eterna. Que o Senhor nos ajude,
que nos arrependamos em tempo de podermos achá-lo e darmos frutos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nesta noite, pois assim como tu fizeste pela manhã, mais uma vez, Senhor, tu nos edifica com a tua verdade. Que essa palavra tão vívida, Senhor, mesmo depois de 2000 anos, nos constranja a viver uma vida genuinamente transformada por Ti, demonstrando assim os frutos da Tua graça no nosso viver. No nosso dia a dia, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, mas também com nossos irmãos que estão em Ti, assim como nós estamos. Que as Tuas misericórdias nos alcancem, Senhor. E antes de pensarmos em sermos grandes, em termos os nossos nomes na boca de todos e nos enaltecermos, que diminuamos cada vez mais para que Tu cresças. Em Cristo Jesus, nós assim te oramos. Amém.